Olá, eu sou o professor José Lacerda. Hoje nós iremos abordar na aula de hoje algumas questões de algumas revoltas do Brasil República. O motivo pelo qual a gente escolheu trabalhar essas questões é que a gente vem percebendo nos últimos anos que em quase todas as edições do Enem tem caído questões que abordam essa temática. Então, por esse motivo, a partir de hoje a gente vai selecionar vários conteúdos que são mais cobrados em provas do Enem e a gente vai estar ministrando, ou melhor, trazendo algumas questões, debatendo essas questões para vocês. A primeira questão que a gente vai abordar hoje é de uma revolta muito conhecida do Brasil República, ou melhor, do período da oligarquia, né, o Brasil oligárquico, ou a República Velha, que a gente chama. É uma questão que caiu no Enem de 2011, né? Então aqui na imagem a gente pode observar pessoas nas ruas. A gente tem aqui o pessoal da saúde, representado aqui essas pessoas de chapéu branco, que possivelmente podem ser os médicos, sanitaristas, enfermeiros, enfim. E aqui é uma charge da revista O Malho de 1904, né? E aí, gente, quando eu vi uma questão dessa no Enem, o Enem trabalha muito com imagens, pedindo para o aluno contextualizar a imagem com o próprio conteúdo em si, né? Ou seja, a contextualização da imagem com o tema que está sendo abordado. Então, o Enem, isso é clichê em provas do Enem, e vocês precisam muito ficar atento a esses detalhes, né? Então, vem a imagem e a questão diz o seguinte: a imagem representa as manifestações nas ruas da cidade do Rio de Janeiro na primeira década do século XX, que integra a revolta da vacina. Considerando o contexto político e social da época, essa revolta revela. Gente, o que, que vocês precisam observar aqui? O Enem, eles trabalham muito com essa questão da contextualização, tá? Então tem a imagem e está pedindo aqui para vocês fazer essa contextualização, considerando o contexto político, social da época. Então, em 1904, como que estava o Rio de Janeiro? Então, o aluno ele tem que saber isso, né? Fazer essa contextualização. Então, a primeira questão, a letra A diz o seguinte. Primeiro vamos da letra E e daí por diante, né? Vamos lá. A letra E diz o seguinte: o apoio ao governo republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite. O apoio republicano pela atitude de vacinar toda a população em vez de privilegiar a elite. Gente, será que essa imagem realmente quer dizer isso? E será que esse apoio do governo tinha esse objetivo de privilegiar somente a elite? Não é, né, gente? A gente sabe que não é. A vacinação era obrigatória para toda a população do Rio de Janeiro. No caso aqui, aqui está errado porque está dizendo aqui que o apoio do governo republicano pela atitude de vacinar toda a população, em vez de privilegiar a elite, né? Então está errado isso aqui. Então aqui a gente corta, porque na verdade o contexto não era exatamente isso, né? A letra D, o planejamento do governo republicano na área de saúde, que abrangia a população em geral, também está errado, né? A letra C, garantia do processo democrático. Gente, democrático aqui, só pela palavra democrático, nós já eliminamos a questão. Por quê? Porque a gente está falando de um período aqui onde existia o voto de cabresto, as eleições fraudulentas,
o voto era direto, não secreto. Ou seja, gente, é longe de democracia aqui, né? Então a gente não tinha essa garantia de uma democracia plena, né? Pelo contrário. Então a resposta C está errada. A consciência da população pobre na necessidade de vacinação para a erradicação das epidemias. A letra B. Letra B novamente, repetindo. A consciência da população pobre sobre a necessidade de vacinação para a erradicação das epidemias. Gente, aqui está totalmente errado, né? A palavra-chave que torna a questão errada é essa conscientização, né? Não existia essa conscientização de forma alguma, meu povo. Por quê? Porque a vacinação obrigatória contra a varíola, que foi o estopim da revolta da vacina, ela foi feita pelo governo sem nenhuma divulgação para a população ficar ciente desses benefícios dessa vacinação, dessa vacina, né? Então muita gente tomava essa vacina e acreditava que aquela vacina traria era o vírus para si, porque não existia uma conscientização por parte da população dos efeitos positivos dessa vacina. Então não existia essa consciência, né? Pelo contrário. Então essa consciência da população aqui torna a questão errada, né? Totalmente. A letra A diz o seguinte: essa revolta revela a insatisfação da população com os efeitos de uma modernização urbana autoritária. Então aqui, gente, a gente chegou na resposta correta, que é a letra A de amor, né? Por quê? Porque, gente, aqui o contexto do Rio de Janeiro é esse. Vamos ter cuidado, muito cuidado com relação a essa questão da revolta da vacina, que é muito cobrada em provas. Por quê? Porque quando se fala de revolta da vacina, a primeira coisa que o aluno vai ter em mente é a vacinação obrigatória contra a varíola. Só que essa vacinação obrigatória, gente, que o governo do Rodrigues Alves propôs, esse projeto de lei que vai ser aprovado depois dessa vacinação obrigatória, ela foi só o estopim de uma insatisfação que a população já tinha com o governo, né? Ou seja, já existia uma insatisfação anterior a, a, a essa vacinação obrigatória, tá? Então é importante entender isso. E da onde vinha essa insatisfação? Então, o Rio de Janeiro, gente, nessa época aqui, é bom lembrar, 1904, era a capital no Brasil, né? E o Rio de Janeiro, embora fosse a capital naquele período, o Rio de Janeiro tinha herdado muitas coisas do período colonial e do período imperial, ou seja, era uma estrutura muito arcaica, né? Então, o governo, por ser a sede do governo, o corpo burocrático do governo estar no Rio de Janeiro, era importante fazer que o Rio de Janeiro fosse o cartão postal do Brasil, uma vez que ali era a capital, né? Então, o Rio de Janeiro, as ruas eram muito estreitas, né? Eram muito estreitas, e o governo, para enlarguecer as ruas, as avenidas, começou a destruir o que a gente chama dos cortiços, né? Aqueles cortiços que ficavam no centro do Rio de Janeiro, vai ser destruídos de forma brusca, né, de forma autoritária, ou seja, a gente vai ter o arbítrio do governo, o governo participando da cidade derrubada, não o governo em si, mas a mando do governo, tratores passando por cima dessas casas, derrubando, as pessoas sendo expulsas de forma autoritária. Então, por tudo isso, gente, as pessoas vão sair às ruas, vão virar bondes, depredar prédios públicos, entre outros, né? E aí o governo, percebendo a dimensão dessa revolta, o governo volta atrás, né?
Então vamos ter muito cuidado, gente. Quando se fala de revolta da vacina, outro ponto importante que no Rio de Janeiro nesse período, além da propagação das epidemias da varíola, nós tinha a febre amarela, nós tinha a peste bubônica, que é causada pela pulga do rato, nós tinha várias outras doenças no Rio de Janeiro. Então, ia juntar essas duas coisas, né? A questão da urbanização, que o governo fez de forma autoritária, e a questão das doenças, né? Então, o médico Oswaldo Cruz vai ser responsável por fazer essa coordenação dessa vacinação obrigatória e das outras doenças que existiam naquela época, né? Com a ajuda do prefeito da época chamado Pereira Passos, né? Então, nessa revolta da vacina, nós tínhamos três figuras importantes. O presidente da República, que era Rodrigues Alves, nós vamos ter o prefeito do Rio de Janeiro, que era Pereira Passos, e o médico sanitarista Oswaldo Cruz, que vai ser convidado para fazer a coordenação, né? Então, aqui, gente, nós temos aqui a letra A como resposta correta, tá? Então, é uma questão muito interessante, né? Porque traz imagens e o aluno ele vai ter que fazer não só a leitura da imagem, mas principalmente fazer a contextualização político-social da época, né? Vamos para a questão 2. A questão 2, gente, também ela foi do, do, do Enem, da edição 2010, né? É uma questão também interessante, que vocês precisam ficar atentos também com relação à Guerra de Canudos, que é muito cobrada também em provas, né? Já teve várias questões em outras edições, além da de 2010, que vai abordar a Guerra de Canudos, tá? Então vamos lá. A questão diz o seguinte: as ruínas do povoado de Canudos, no sertão norte da Bahia, além de significativa para a identidade cultural dessa região, são úteis às investigações sobre a Guerra de Canudos e o modo de vida dos antigos revoltosos. Essas ruínas foram reconhecidas como patrimônio cultural material pelo IPAM. O IPAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Aí diz, porque reúne conjuntos de. Então, gente, essa questão aqui, muita gente errou essa questão. Porque tem algumas alternativas que confundem realmente. Mas o chave da questão é a pergunta. Então, eu sempre digo para os meus alunos que antes das alternativas tem a pergunta. Então, o primeiro passo para o aluno acertar aquela questão é interpretar a pergunta. Caso contrário, as chances do aluno errar é muito grande, né? Então vamos lá novamente. O que a questão está pedindo? Essas ruínas foram reconhecidas como patrimônio cultural material pelo IPAM, porque reúne o quê, né? Então vamos lá, gente. Antes de iniciar essa questão, vamos entender que a Guerra de Canudos foi um movimento de sertanejos pobres, né? Onde a gente vai ter um elemento religioso muito forte, um misticismo religioso muito forte, porque aqui a liderança, nós vamos ter aqui o Antônio Conselheiro, um grande líder religioso, que com suas pregações ele começa a fazer críticas às estruturas da República Velha, né? As estruturas da República Oligárquica, como a questão do casamento civil, a questão dos impostos, a separação da igreja do Estado. Então, o conselheiro vai começar a fazer essas críticas à, à República, de certa forma, né? Mas a questão aqui, ela está pedindo, gente, sobre o patrimônio cultural fazendo uma relação com Canudos, né? Então, vamos lá. Então, por quê, gente?
Essas ruínas elas foram reconhecidas pelo patrimônio, pelo IPAN, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por quê? Porque, na verdade, gente, uma das formas de se preservar a memória de um povo é justamente esse reconhecimento, né? E aí nós temos, a nível nacional, nós temos o IPAN, que é esse instituto muito importante, que reconhece algo, seja um patrimônio material ou imaterial, como algo importante que sirva de elemento de preservação da memória, né? Então, o que que tem na Bahia, nesse lugar onde existiu esse povoado? A letra E, vamos começar de baixo novamente, até chegar em cima, na letra A. A letra E diz: expressões e técnicas de uma sociedade extintas. Não, gente, expressões e técnicas não cabe, né? Práticas de representação de uma sociedade. Aqui pode muitos alunos colocaram, muitos candidatos colocaram a letra D como correta. Só que não é essa a resposta, né? Você dizer, professor, mas por que não é essa a resposta? Porque, gente, o que que acontece? Porque, na verdade, o IPAN ele não reconheceu, não foi essas práticas, tá? Letra C. Núcleos urbanos e etnográficos também não é. Acervos museológicos e bibliográficos. Embora lá exista uma espécie de museu a céu aberto, não existe essa questão desse museu bibliográfico, né? Então aqui está errada a questão. A letra A é a resposta correta, tá, gente? A letra A, objetos arqueológicos e paisagísticos. Essa é a resposta correta, tá? Então as ruínas de Canudos, essas ruínas, o lugar onde existia esse povoado foi construído uma espécie de um açude que no período chuvoso muitos restos arqueológicos, como restos de igrejas, fica submerso, né, devido à cheia do açude em tempos de chuva, né, de chuvas. Mas no período de seca, quando a água baixa, esses restos arqueológicos, restos de casas e edificações de igrejas, fica em evidência para os turistas, né? Então aqui nós temos a letra A como resposta correta. Objetos arqueológicos e paisagísticos. Gente, questões de patrimônio cultural é muito cobrado em provas e vocês precisam entender essa questão, tá? Então, além do IPAN, nós temos também a Unesco, que reconhece a nível internacional outros bens, outros patrimônios de preservação de memória, né? Por exemplo, a Serra da Capivara, só dado como exemplo aqui no Brasil, no Piauí, especificamente em São Remo Nonato, tem um reconhecimento tanto pelo IPAN como pela Unesco, né? Ou seja, tem um reconhecimento nacional e tem um reconhecimento internacional pela Unesco, beleza? Então vamos para a próxima questão. A questão 3, meu povo, ela é uma questão bem contextualizada. Para você responder essa questão, vocês têm que entender realmente o que foi a Guerra de Canudos, tá? Então vamos lá, gente. Texto 1. O texto 1 diz o seguinte. Aqui foi uma questão do Enem de 2015, observa-se bem, mais uma vez, Canudos sendo tema de prova do Enem, né? Texto 1. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo na precisão integral do termo. Caiu no dia 5 ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores.
que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Aí aqui a gente tem um trecho de uma obra muito famosa. É uma obra que serve de fonte histórica quando se trata da Guerra de Canudos, que é Os Sertões e Euclides da Cunha, né? Uma obra muito famosa. E aqui é um pequeno trecho dessa obra, né? Então, gente, pelo trecho 1, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui falando que Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. O que quer dizer com isso? Quer dizer que mesmo os soldados, os soldados do Antônio Conselheiro, né, com suas armas rústicas, pau, pedra, espingardas, aquelas que vocês conhecem, que existe o carregamento manual que demora muito tempo para recarregar novamente. Então, o que acontece? Mesmo com todas essas questões, eles não se renderam às forças do governo federal, às forças do coronel, às forças dos coronéis, à força do governo estadual da Bahia, que eles se juntaram para derrotar Canudos, né? Então foram várias expedições para derrotar Canudos. E aqui o trecho 1 está dizendo que eles não se renderam. Exemplo único. Resistiu até o esgotamento completo, ou seja, até o final, né? E aí, gente, uma questão interessante, mas professor, mas por que, mesmo sabendo que esse pessoal ia morrer, eles continuaram, eles não se rendiam? E aí, gente, onde entra a questão do elemento religioso, né? O misticismo religioso. Por quê? Porque, na verdade, os seguidores do Antônio Conselheiro, de certa maneira, eles eles estavam, de certa maneira, eu vou usar a expressão aqui, eles estavam cegos pelas pregações do Antônio Conselheiro, que dizia que eles tinham que resistir até o final, né? Então eles acreditavam que mesmo morrendo, eles morriam defendendo o ideal e de certa maneira eles morriam como heróis, né? Então aqui a gente tem esse elemento religioso muito forte. Questão, ou melhor, o texto 2 diz o seguinte: essa análise que eu fiz foi do texto 1, vamos para o texto 2. Na trincheira no centro do reduto permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por ferimento e usando o uniforme da guarda católica. Um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com a enorme fúria. Assim estava terminada de maneira tão trágica a sanguinosa guerra, que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses naquele recanto do território nacional. Aqui a gente tem aqui a, uma citação do Soares, A Guerra de Canudos, da editora Altina, 1912. Né? Então, gente, o que a gente observa aqui nesse trecho, no trecho 2? Então, vamos lá. Então, aqui está dizendo o quê? Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Ao serem, aqui, gente, aqui está a chave da questão. Observe-se bem. Ao serem intimados a deporem armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada de forma tão trágica a sanguinosa guerra. Então, o que a gente tem aqui, gente? Imagina o seguinte: milhares de soldados
milhares de soldados e 2, 3 pessoas sabem que vai morrer, mas mesmo assim, mesmo mandando elas entregarem essas armas, sabendo que não tinha mais como vencer aquela guerra, eles continuam é, 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 tentando, mesmo de forma louca, tentando vencer essa guerra. E aí a questão pede o seguinte: os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuaram na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou as atitudes de sertanejos, respectivamente, como fruto de quê, gente? Vamos lá. Letra A. No texto 1, gente, fala em manipulação e incompetência. Em nenhum momento fala em incompetência, né? E nem manipulação. Então a letra A está descartada. A letra A, ela está descartada, né? Letra B. Ignorância e solidariedade. Em nenhum momento tem solidariedade nem ignorância aqui, né, gente? Se você for levar a questão da ignorância, pode até ter, né? Uma vez que eles sabendo que ia morrer mesmo, eles tentavam lutar. Algumas pessoas podem ter isso como ignorância. Mas solidariedade em nenhum momento a gente tem aqui. Pelo contrário. Hesitação e obstinação a gente também não tem. Esperança, valentia. Muita gente marcou a letra D. Esperança. Mas se a gente for ver, gente, no texto 1 não fala em esperança. Fala em esperança aqui. Em nenhum momento fala em esperança. Aqui está falando que eles foram bravos. Canudos não se rendeu. Que eles resistiram, foram bravos, né? Então, em nenhum momento fala de esperança no texto 1. E aí, gente, outra coisa que vocês têm que ter muito cuidado em provas é dessa palavrazinha aqui, ó. Respectivamente, tá? Quando fala respectivamente, tá pedindo na sequência. Se o texto 1 vem primeiro e o texto 2 vem depois, nas alternativas, a opção do texto 1 tem que vir primeiro, depois o texto 2 vir depois. Então, no texto 2, gente, nós temos bravura. Temos bravura. Por quê? Quando diz assim no texto 1, olha, que não se rendeu, que resistiu até o final, é uma bravura, né? Professor, e onde é que está a loucura? Sim, está aqui, gente. A loucura que o texto traz é que diz aqui que eles eram fanáticos. Esse fanatismo, né? Ou seja, usava a farda católica, ou seja, aqui traz a ideia do misticismo religioso. Ou seja, de certa maneira que era uma loucura. Esse fanatismo religioso que eles tinham era muito forte, que de certa maneira era uma loucura, porque eles morriam defendendo esse ideal, né? O ideal do Antônio Conselheiro, que dizia que eles tinham que lutar até a morte. Então aqui nós temos como resposta correta a letra E, tá? Bravura e loucura. Essa foi a questão gabaritada pelo Enem. Algumas pessoas até, alguns candidatos entraram com recurso, né? Falando que existia outras questões que viria a ser correta também, mas o Enem ele permaneceu com a letra E como correta. Questão 4. A questão 4, gente, também do Enem 2010, traz outra revolta desse mesmo período. Tá? Revolta é essa que tem alguns elementos parecidos com a Guerra de Canudos. Tá? Então vamos lá, gente.
Vamos ler o enunciado. Quando eu leio, vou ler o enunciado, vou ler um pouco dessa contextualização dessa guerra, para a gente ir para as questões, tá? Então, a quarta questão diz o seguinte, Enem 2010. A serraria construía ramais ferroviários que adentravam grandes matas onde grandes locomotivas com guindastes e correntes gigantes de mais de 100 metros arrastavam, para as composições de trem, as toras que jaziam abatidas por equipes de trabalhadores que anteriormente passavam pelo local. Quando o guindaste arrastava as grandes toras em direção à composição do trem, os ervais nativos que existiam em meio às matas eram destruídos por esse deslocamento, né? E aí a gente tem aqui um trecho tirado das Lideranças do Contestado, um livro adaptado, né, de 2004. No início do século XX, uma série de empreendimentos capitalistas chegou à região meio-oeste de Santa Catarina, como ferrovias, serrarias e projetos de colonização. Os impactos sociais gerados por esses processos estão na origem da chamada Guerra do Contestado. Entre tais impactos encontra-se, gente, então vamos lá. O que a gente tem que entender aqui nesse questionamento da pergunta, né? Vamos lá. Então, gente, o que está dizendo aqui? Está dizendo que chegou alguns empreendimentos capitalistas na região de Santa Catarina, né? Entre esses empreendimentos, nós temos aqui a ferrovia e as serrarias, né? E aqui está dizendo que essas ferrovias e essa serraria trouxe impactos sociais importantes. E esses impactos sociais importantes vai gerar a guerra do contestado, né? E a questão está pedindo que impactos foram esses, né? Então aqui, gente, se o aluno não tiver uma noção do que foi a guerra do contestado, possivelmente eles não vão acertar essa questão, tá? Então vamos lá. Gente, por que Guerra do Contestado? Porque era uma região que fica na divisa entre Santa Catarina e Paraná, né? Uma região, daí o nome Contestado, porque era reivindicada por esses dois estados, tá? E era uma região, gente, onde tinha o sertanejo pobre, que tinha como uma das suas fontes de renda a extração da madeira, né? Aqui a gente tem os pequenos serralheiros, né, que sobreviviam dessas serrarias, fazendo móveis, né, porta, cadeira, enfim. E aí o que acontece? Esses pequenos empreendimentos eram individuais e eles tiravam o seu sustento, né, dessas serrarias. Outras pessoas que não tinham serrarias tinham pequenas roças onde tinha essas madeiras que vendiam para esses serralheiros. Ou seja, era a principal fonte de renda deles, né? E aí o que acontece? O governo federal, juntamente com o governo estadual, vai, vai trazer, de certa maneira, esses empreendimentos de fora para cá, como dos Estados Unidos, para fazer essa ferrovia ligando o estado de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Essa ferrovia, gente, para fazer ela de São Paulo ao Rio Grande do Sul, passava por dentro dessa região do contestado. E aí, para fazer essa ferrovia, muitas terras vão ser desapropriadas. Muitos camponeses vão ser expulsos das suas próprias terras, vai ser expulso das suas terras. E aí vocês imaginam o seguinte: como você tem uma terra, você sobrevive naquela terra. E aí você vai ser expulso daquela terra. Você vai ganhar, você vai perder
o seu ganha-pão? Vai ficar difícil. E aí, gente, além da ferrovia, vai ser trazido também uma empresa de um grande empreendimento de uma grande serraria para monopolizar a extração da madeira. Ou seja, os pequenos proprietários de pequenas serrarias vai perder espaço, porque não vai ter como concorrer com essa grande serraria trazida de fora para cá, né? E aí a questão deles é o seguinte: entre tais impactos encontra-se o quê? Vamos lá. Letra A. Absorção total dos trabalhadores rurais como trabalhadores da serraria, resultando em um processo de êxodo rural. Absorção dos trabalhadores rurais como trabalhadores da serraria. Pelo contrário, não vai ter essa absorção, vai ter a expulsão, né? Então tá errado, gente. Vamos lá. Desemprego gerado pela introdução das novas máquinas, que diminuiu a necessidade de mão de obra. Aqui muita gente pode até ter marcado essa. O desemprego gerado pela introdução de novas máquinas, que vai diminuir a necessidade de mão de obra. Só, gente, pelo contrário, vai ter muita mão de obra nesses empreendimentos, né? Embora vai vir pessoas de outros estados para essa região. Letra C, desorganização da economia tradicional, que sustentava os poceiros e os trabalhadores rurais dessa região. Gente, aqui está a resposta. Então, a resposta certa é letra C, né? Ou seja, vai ter uma desorganização da economia, que essa economia era sustentava os poceiros, os trabalhadores rurais dessa região. A letra D, diminuição do poder dos grandes coronéis da região, pelo contrário, não vai aumentar esse poder desses coronéis. Letra E, o crescimento dos conflitos entre operários e empregados nesses empreendimentos também não é, né, gente? Então a resposta certa é a letra D, é a letra C de casa, tá? Outro elemento importante aqui, gente, que merece destaque, que não é objeto da questão, mas vale ressaltar, é que nós temos aqui também nessa revolta do contestado o mesmo elemento religioso de Canudos, tá? Nós vamos ter um misticismo religioso muito forte, um líder religioso muito atuante, que é o José Maria, tá? Então aqui merece destaque aqui também. Algumas questões pedem a semelhança com a Guerra de Canudos, porque elas são é o mesmo contexto, né? É o mesmo contexto, é uma revolta no meio rural, com esse elemento religioso muito forte, o misticismo religioso muito forte. É o que tem de comum com a Guerra de Canudos. Vamos para a quinta questão, gente. É outra questão sobre as revoltas, né? Lembrando que até agora a gente viu somente as revoltas rurais até o momento, né? Ou desculpa, a gente viu na primeira questão a revolta da vacina, que é uma revolta urbana. Depois a gente viu duas questões da Guerra de Canudos, que é uma revolta rural. E depois a gente viu a Guerra do Contestado também, que é uma revolta rural de cunho religioso, tá? Então vamos para a quinta questão. A quinta questão, ela é bem interessante, gente. Ela não é difícil. Vamos lá. Enem de 2010. Diz o seguinte: o mestre Sala dos Mares, há muito tempo nas águas da Guanabara. O dragão do mar reapareceu na figura de um bravo marinheiro, a quem a história não esqueceu. Conhecido como Almirante Negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e o navegar pelo mar no seu bloco de flagratas. Foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas,
Rubras cascatas jorravam nas costas dos negros pelas pontas das chibatas. Na história brasileira, a chamada Revolta da Chibata, liderada por João Cândido e descrita na música, foi. Gente, essa música é uma música é, de um cantor chamado Aldir Blanc, que morreu recentemente, né? Que trata da revolta da Chibata. E aí, gente, o que foi a revolta da Chibata? A revolta da Chibata, gente, ela foi uma revolta é, causada principalmente pela desigualdade social pela qual passava o negro, né? Então aqui a gente tem aqui o que que acontece aqui na revolta da Chibata. Os marinheiros nesse período, de maioria negra, né? A maioria eram negros. Eles tinham péssimos salários dentro da marinha, péssimos salários, má alimentação, né? Eles tinham a questão da promoção dentro da marinha não era por méritos, e sim pela questão da cor da pele, né? Então, para você galgar novos cargos de autarquia dentro da marinha, um dos critérios não era o mérito, a meritocracia, e sim a pele, a cor da pele, tá? Então, o que é que acontece? Tinha muitos negros muito competentes que permaneciam anos e anos no mesmo lugar, né? Justamente pelo fato de ser negros, né? E aí, gente, vem um questionamento muito interessante. Você pode dizer, professor, mas nesse período não já tinha sido abolida a escravatura? O negro já não era liberto? Sim, gente. O negro ele foi liberto juridicamente em 1888 pela princesa Isabel. No entanto, mesmo com a proclamação da lei, nós vamos ter um negro que vai continuar sendo discriminado, né? Nós vamos ter aqui uma lei áurea inoperante porque ela não vai dar nenhuma uma segurança jurídica para o negro. E além disso, gente, vai se perpetuar o que até hoje, no século XXI, nós temos na nossa sociedade, que é a questão do preconceito racial, né? Então, o que é a questão disso? Na história brasileira, a chamada Revolta da Chibata, liderada por João Cândido, descrita na música, foi o quê? Lembrando, gente, ela aconteceu no Rio de Janeiro em 1910, tá? No Rio de Janeiro, em 1910. Sabendo desse contexto do ano e onde ocorreu, já é meio caminho andado, né? Gente, uma observação interessante. Muitos professores dizem o seguinte: vocês não precisam se ater a datas. Durante muito tempo, gente, eu até que concordava com essa questão. Mas com o passar do tempo, quando a gente começa a fazer várias provas, a gente percebe que a gente precisa saber, tá? Não somente a data, né? Mas a data fazendo com contextualizações. Porque isso facilita muito na hora de você eliminar uma questão, tá? Então eu sei que a revolta da Chibata está contextualizada com o passado da escravidão, porque o negro, uma vez que, mesmo com a abolição da escravidão, ele continua sendo excluído da sociedade. E nós vamos ter dentro da Marinha também, gente, que eu esqueci de falar, alguns regulamentos onde qualquer pessoa que fizesse algum tipo de conduta que eles consideravam errada, eles levavam várias chibatadas.
E aí o João Cândido vai liderar essa revolta, uma vez que vai ter um marinheiro que vai levar muitas chibatadas, além do que o regulamento mandava. E aí eles vão pegar o navio de guerra, tomar esse navio de guerra, apontar o canhão lá para o Rio de Janeiro e pedir que essas reivindicações, como o fim das suas chibatadas, fossem paralisadas pelo governo, né? E aí a questão, vamos lá, letra A. A rebelião de escravos contra os castigos físicos ocorrido na Bahia em 1848 e repetido em Rio de Janeiro. Não, já está errado, né? Primeiro, não foi na Bahia, não foi em 1848. Já eliminamos. Vamos para a letra P de bola. A revolta no Porto de Salvador em 1860. Aqui também a gente elimina, porque não foi nem em Salvador e nem nesse ano, né? Foi em 1910. Letra C de casa. O protesto ocorrido no Exército em 1865 contra os castigos da chibatada dos soldados, contra o castigo de chibatada em soldados, desertores na Guerra do Paraguai. Primeiro, não teve essa questão de soldados que lutaram na Guerra do Paraguai, e também não teve essa questão aqui do ano, né? 1865. Não foi 1865. Não foi aqui. Então aqui nós já eliminamos mais uma questão. Observe-se bem, gente, como eu falei, como o ano é importante, né? Nós já eliminamos aqui uma, duas, três questões só pelo ano, né? Só sabendo, uma vez que eu sei que foi em 1910, eu já eliminei as três questões. Letra D. A rebelião dos marinheiros negros e mulatos, em 1910, contra os castigos e as condições de trabalho na Marinha de Guerra. Letra certa, gente. Letra D. D de dado, né? É a resposta correta. Letra E. Protesto popular contra o aumento do custo de vida. Não é, né? Nem foi isso e nem foi em 1917 aqui. Então aqui a gente já eliminou mais uma questão, tá? Então, gente, fica essa observação, tá? De observar a questão dessas datas, porque por as datas vocês precisam. Só saber da data aqui já eliminava, ah, já achava a resposta. Eu sabendo da data já eliminava quatro alternativas, né? Só repetindo aqui: uma, duas, três, quatro, né? Então eu eliminei quatro questões só pela data. Então, se uma vez que eu sei a data, eu já sei, eu já elimino várias questões. Agora fica uma observação. Cuidado para não observar somente as datas. Mas as datas têm um elemento também que você deve saber, tá? Próxima questão, questão 6. Enem 2010. Gente, o Enem 2010 foi uma edição que foi muito cobrado esse conteúdo. Muito cobrado a República Oligárquica. Muito cobrado. Caiu, se não me engano, umas 4 a 5 questões somente da República Oligárquica. E essa questão aí é um exemplo, né? Então vamos lá. Questão 6. Diz o seguinte: para os amigos, pão. Para os inimigos, pau. Para os amigos se faz justiça, aos inimigos aplica-se a lei. E nós temos aqui, tanto foi tirado, né? Coronelismo, inchada, voto. Alfa, ômega,
a editora, né? Não foi tirado o trecho lido. Esse discurso, típico do contexto histórico da República Velha e usado por chefes políticos, expressa uma realidade caracterizada por. Então, gente, essa questão aqui, ela pede muito o contexto, né? O contexto em que aconteceu essas questões, né? Quando diz assim, para os amigos, pão, para os inimigos, pau. Aos amigos se faz justiça, aos inimigos aplica-se a lei. E aí está pedindo aqui para fazer essa contextualização com a República Velha, esse discurso que era típico desse período, né? Dessa República Velha. E essa República Velha, gente, ela pode ser chamada também de República Oligárquica, de República do Café com Leite, ou ou Primeira República, tá? Então, em livro vocês vão encontrar essas nomenclaturas: República Velha, República do Café com Leite, Primeira República ou República Oligárquica. A República Oligárquica é também muito cobrada em provas vindo com essa nomenclatura, tá? Então, gente, esse discurso que era usado pelos chefes políticos dessa época, o que caracteriza? A questão está pedindo isso. Vamos lá. Pela forma política, letra A, pela força política dos burocratas do nascente Estado republicano, que utilizava suas prerrogativas para controlar e dominar o poder dos municípios. Não, gente, não é. Que está dizendo o quê? Pela força dos burocratas do Estado nascente. Não era, né, gente? Quem tinha poder nesse período aqui, nesse contexto que a questão está pedindo, não era esses burocratas, né? Letra B. Pelo controle político dos proprietários no interior do país, que buscavam, por meio dos seus currais eleitorais, enfraquecer a nascente burguesia brasileira. Olha, gente, muita gente marca essa questão, tá? Mas não é ela. Eu vou dizer por que não é. Pelo controle político dos proprietários do interior do país, beleza? Que buscava, por meio dos seus currais eleitorais, a questão errada está bem aqui, enfraquecer a nascente burguesia brasileira. Embora existia essa controvérsia, né, de que muitos proprietários de terra, agroexportadores, tinham uma certa rejeição às indústrias, não era isso, né, gente? Aqui está pedindo, a questão está pedindo aqui o uso por chefes políticos, esses chefes políticos desse período, tá? Não tinha esse objetivo, que aqui está dizendo enfraquecer a nascente burguesia, né? Não existia, até porque muitos cafeicultores desse período, com a crise do café, eles começam a investir também na indústria, né? Então a letra B não é correta. Letra C. Pelo mandonismo das oligarquias no interior do Brasil, que utilizava diferentes mecanismos assistencialistas de favorecimento para garantir o controle dos votos. Gente, aqui está a resposta certa, tá? Vamos lá. Letra C. Pelo mandonismo das oligarquias no interior do Brasil. Gente, mandonismo aqui vem de mandar, tá? Então, gente, era isso que acontecia aqui nesse período, tá? Então aqui nós temos aqui, gente, o voto de cabresto. Nós temos aqui as oligarquias. Nós temos nesse período aqui, quem tem poder nesse período? Quem tem muita terra. Então os grandes proprietários de terras dos interiores do Brasil, como a maior fonte de riqueza naquela época era a agricultura, eles tinham muito poder, né? Não só poder econômico,
mas um poder também político, né? Um poder esse que tinha a questão do mandonismo, né? A questão de mandar mesmo, eles é quem mandava naquela localidade. E muitas pessoas eram submissas a si, né? Daí a ideia de curral eleitoral, né? Que é aquela região onde um determinado candidato ele tem uma votação muito expressiva, ele tem um controle de votos muito forte, né? Então, pelo mandonismo das oligarquias do interior do Brasil, que vão utilizar diferentes mecanismos, gente, isso aqui tinha demais, né? Esses mecanismos, que mecanismos eram esses? Nós temos aqui voto de cabresto, nós temos aqui o famoso clientelismo, né? Clientelismo é a troca de favores. Cuidado que isso já caiu em prova do Enem também. Clientelismo quer dizer troca de favores, né? Eu sou um candidato, ou melhor, eu sou um dono de uma terra, um grande proprietário rural, e você depende de mim na hora de uma doença, ou até mesmo na hora de arrumar um emprego na minha propriedade. E na hora da eleição eu digo, ó, eu te dei isso, te dei aquele emprego, te dei aquele remédio, te dei aquele bem, e agora eu quero o seu voto, né? Então, utilizar vários mecanismos assistencialistas para garantir os votos, né, gente? Aqui a gente tem tudo isso, né? Além disso, o coronel ele tinha também os jagunços, que eram responsáveis por fazer o controle, né, desses eleitores, principalmente no dia das eleições, né? Esse jagunço fica responsável por direcionar o eleitor para a urna e o eleitor tinha que dizer em quem estava votando abertamente, porque nesse período nós não temos ainda o voto secreto, nós temos voto aberto, onde o eleitor votava em cédulas, tinha que mostrar em quem estava votando, né? Só no governo de Vargas, na década de 30, é que a gente vai ter um voto secreto, né? Com a criação da justiça eleitoral, que vai ser um grande avanço para nós cidadãos, né? Embora no século XXI a gente ainda tenha ainda essa questão do clientelismo, né, gente? E com uma nova roupagem, né? Muitos candidatos até hoje, século XXI, eles dão algo para o eleitor, seja em emprego, algo do tipo, mas depois ele quer a retribuição, que seria o voto, né? Então a resposta certa era a letra C de casa. A letra D, vamos dizer porque está errada, pelo domínio de políticos de grupos ligados às velhas instituições monárquicas. Aqui também está errado, né, gente? Não tinha essa questão de instituições monárquicas, essas pessoas ligadas, embora tenha muitas pessoas ainda remanescentes nesse período. E também, e tinha remanescente desse período, só que aqui está dizendo o quê? E que não encontravam espaço na seção política. E está errado, porque muitos que saíram da monarquia saíram com poder. E esse poder vai continuar no Brasil República, né? E aqui está dizendo que não, pô. Instituição, pelo domínio de políticos ligados às velhas instituições monárquicas e que não encontraram espaço. E muitos tinham espaço sim. Então está errada a letra D. Letra E. Pela aliança política firmada entre oligarquias do Nordeste, ou do Norte e Nordeste do Brasil, e garantir uma alternância de poder federal. Totalmente errado, né? Essa alternância de poder aqui era entre São Paulo, né, e Minas Gerais, tá? É o que nós chamamos de República do Café com Leite, né? Ou seja, uma república onde existia essa alternância entre paulistas e mineiros. E aí você pode dizer, professor, mas por que isso? Porque, gente, tinha a questão da riqueza econômica que São Paulo tinha, né? Que a maior parte da produção do café vinha de São Paulo. E Minas Gerais tinha uma grande
produção de leite e de café também nesse período, tá? Além desses dois elementos, gente, merece destaque nesse período que quem tinha uma maior representação dentro do Congresso Nacional, ou seja, número de deputados e senadores, era São Paulo e Minas Gerais pelo coeficiente eleitoral, né? Ou seja, São Paulo e Minas Gerais eram os dois estados mais populosos, juntamente com o Rio de Janeiro, né? Então, por tudo isso, eles tinham um controle maior dentro do Congresso, porque tinham uma maior representação política, tá? Além da questão econômica, né? No caso, o café em São Paulo, Minas Gerais, o leite. A questão 7, gente, é outra questão também. Olha só, mais uma questão do Enem de 2010. Eu sempre digo que o Enem 2010 bateu o recorde de questões de República Velha, né? Então vamos lá o que diz a questãozinha bonitinha. A questão diz o seguinte: após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma amostra que abalou a cultura nacional no início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou duras críticas de Monteiro Lobato, com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira. Anita Malfatti e outros modernistas, o que foi que eles fizeram, né? Então, gente, aqui é, é um tema bem interessante, né? Então, o que, é que a questão está pedindo, gente? Quando falarmos de Anita Malfatti, nós vamos lembrar de quê? Da Semana de Arte Moderna, né? Então, a questão, ela está pedindo, ela está falando da Semana de Arte Moderna, que é outro tema muito cobrado em provas do Enem, tá, gente? Então, com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira. Então, gente, o que que acontece? Qual era o objetivo da Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo? A Semana de Arte Moderna, gente, de São Paulo, ela vai nascer em um contexto de críticas à República Oligárquica, né? Ou seja, de críticas a essa ideia de voto de Cabresto. A Semana de Arte Moderna vai nascer nesse contexto de contestar esses padrões arcaicos para esses novos modernistas, né? Então a arte brasileira, gente, durante muito tempo era uma arte muito copiada da Europa, né? Uma arte que tinha como referência a Europa, né? Ou seja, o cubismo europeu, né? E outros movimentos artísticos. E aí o que que acontece? Em 1922, Anita Malfatti, Oswaldo de Andrade e outros intelectuais da época, eles criam no Teatro Municipal de São Paulo essa Semana de Arte que vai trazer é, é, em evidência questionamentos, né? Como vão questionar por que não fazer uma arte com traços brasileiros, valorizando a cultura nacional, os temas nacionais, o índio, as cores, as nossas cores da nossa bandeira, enfim. Então, o que que acontece? Então, gente, o que que acontece? Eles queriam fazer uma arte que tivesse os traços nacionais, né? Os traços do Brasil. E aí, gente, qual é a resposta aí que vai em conta? Vamos lá. Anita Malfatti e outros modernistas, o que que eles queriam? Buscar se libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade dos temas nacionais. Pronto, gente, a resposta certa é essa.
Letra A de amor, tá? Por quê, gente? É justamente isso. Os modernistas, eles queriam, de certa maneira, fugir um pouco dessas normas acadêmicas europeias e valorizar temas nacionais, né? Ou seja, a sua originalidade, né? Os temas nacionais, como eu falei, o índio, as cores da nossa bandeira sendo valorizadas, o verde e amarelismo. Então, ou seja, a ideia central era essa. Mas nós temos que entender o contexto também, que esse movimento ele vai nascer em um período, muito desses modernistas eles faziam uma crítica a esse, a esse modelo político, sociopolítico da época, né? Inclusive essa arte, que para eles era bonita, né, que era diferente, para essa elite tradicional, vai ser ridicularizada, né? Ou seja, vai ter uma posição muito forte dessa elite tradicional. Questão 8, nós temos aqui a questão 8, mais uma questãozinha do Enem 2013. Diz o seguinte: nos estados, entretanto, se instalavam as oligarquias, de cujo perigo já nos advertia Saint-Hilaire, e sob o disfarce do que chamou a política dos governadores, em círculos concêntricos, esse sistema vem acumular no próprio poder central, que é o Sol do nosso sistema. A crítica presente no texto remete a um acordo que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 3 primeiras décadas do século XX e vai fortalecer o que, meu povo? Eu vou direto aqui e vou fazer um comentário em cima, tá? Nós temos aqui, gente, a letra C. Deixa eu pagar aqui. Nós temos aqui como resposta certa a letra C de casa. Por que a letra C, gente? Aqui está dizendo que a crítica presente no texto remete a um acordo fundamentado que fundamentou o regime republicano brasileiro durante as 3 primeiras décadas do século XX. Não é isso? E aí, deixa eu apagar aqui. Ela é a resposta certa, a letra C, né? E vai fortalecer o quê? Vai fortalecer, gente, o domínio de grupos regionais sobre a ordem federativa, né? Então, o que, que vai acontecer? Com a proclamação da República, nós vamos ter a criação dos estados, né? Ou seja, do federalismo. Com a criação do federalismo, nós vamos ter, de certa maneira, o fortalecimento dessas oligarquias regionais, que vai exercer um predomínio muito forte sobre essa ordem federativa, né? É só lembrar que os primeiros presidentes posteriores ao Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto vai ser civis, né, ligados a esses grupos oligárquicos, né? Prudente de Moraes, primeiro presidente civil, e também o não me recordo o nome agora, o nome, mas nós vamos ter presidentes civis ligados a esses grupos oligárquicos, certo, gente? Então, é interessante saber isso, né? Essa questão que vai, com a proclamação da República, nós vamos ter o domínio desses grupos políticos sobre essa ordem federativa, né? Sobre sobre o comando da nação brasileira. Próxima questão. Gente, ele vai dar uma acelerada para a gente ver, para dar tempo de ver todas as questões. A questão 9, meu povo, ela é uma questão bem interessante, do caso em 2009.
onde a gente tem aqui uma moça depositando um voto, e aqui a gente tem um senhor com uma arma na mão, né? Isso é bem emblemático, gente. E essa representação aqui, ela fala muito bem o que é a política nesse período, né? Ou seja, o controle que o coronel, contando com o apoio do jagunço, tem sobre as eleições, né? E aí a gente tem aqui a questão. Vamos lá. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revista, nas quais se limitava a ver as figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta do benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. Então, gente, é bem emblemático isso, bem forte, né? O trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem um patrão na conta do benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. E aí vem mais embaixo. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social. Mais uma questão muito boa, né, gente? Uma questão, eu adoro essa questão, porque ela traz vários elementos importantes. Primeiro, ela traz uma imagem que fala por si só, né? Depois, ela vem com um questionamento falando do papel do trabalhador auxiliando o coronel, né? E aqui fala na questão que essa prática de coronelismo ela estava vinculada a quê? Essa prática de coronelismo ela estava vinculada a quê? Né? Então, gente, vamos entender o seguinte. Mais uma vez, volto a explicar. Por que o coronel aqui ele tinha tanto poder? Porque, gente, nós estamos vivendo num período aqui, nesse momento, aonde a maior parte da sociedade brasileira vive aonde? No campo, né? No campo. Embora a gente já tenha aqui já o início da industrialização, o Brasil aqui ainda é um país agroexportador, né? Ou seja, a maior riqueza do país vem da agricultura de exportação, né? Então, aquelas pessoas que tinham mais terras, os grandes latifundiários, eles tinham um poder muito forte, né? Então, era essa a estrutura. Então, aqui, gente, esse poder muito forte vinha devido à quantidade de terras que essas pessoas tinham e o controle que essas pessoas tinham sobre muitos agregados e pessoas que viviam em torno de si naquela determinada região, né? Então a questão está pedindo isso. O coronel, um fenômeno político da Primeira República, tinha como uma de suas principais características o controle do voto. E essa estrutura estava vinculada a quê, gente? Essa questão, sim, gente, só volta na questão anterior. O presidente que eu queria mencionar era o Campos Salles, né? O Campos Salles foi o presidente que criou o chamado política dos governadores, que era o clientelismo feito de nível estadual. Começava pelo local, né, que era o coronel que ajudava o governo do estado a eleger os candidatos do governo do estado, e o governo do estado tentava eleger deputados e senadores alinhados ao governo central, ao governo do presidente, né? Essa era a política do Campos Salles, né?
que foi falado anteriormente. Mas vamos voltar aqui para não perder o fio da meada. Desculpa aí, gente. Então, a estrutura social da época, gente, que o texto menciona, é de igualdade, igualitária, com nível satisfatório, distribuição de renda? Não, né, gente? Nunca. Igualitária, jamais, né? Aqui não tem igualdade aqui. Aqui é uma sociedade desigual, né? Então aqui nós temos uma população analfabeta, 90, quase 90% da população era analfabeta e não participava das decisões políticas, uma vez que a Constituição de 1891 dizia que para você ser eleitor você tinha que ser homem, maior de 21 anos, mas você tinha que ser alfabetizado. E a maioria da população não era alfabetizada, né? Então a letra A está totalmente errada porque aqui essa estrutura social desse período não existia igualdade, jamais. Letra B. Estagnada com uma relativa harmonia entre as classes. Meu Deus, harmonia jamais, né? Harmonia aqui nem pensar. Harmonia aqui não tem, né? C. Tradicional com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica. Totalmente errada, né, gente? Tradicional, ok, mas essa manutenção da escravidão aqui, ela tá errada, tá, gente? Porque o fim da escravidão foi em 1888, com a Lei Áurea, né? Pela Princesa Isabel. E a questão está dizendo que com a manutenção da escravidão, tá? Então está errado. Você pode dizer, professor, mas eles não trabalhavam sendo explorados? Sim, trabalhavam. Como até hoje ainda a gente tem trabalhos análogos à escravidão, mas juridicamente não existia mais escravidão nesse período, beleza, gente? É por isso que essa letra C aqui ela está errada, beleza? Letra. E outra coisa também aqui onde fala dos engenhos, né? Engenhos a gente tem mais no período colonial com a cana-de-açúcar, né? A gente tá aqui a principal economia desse período não era mais o açúcar, era o café, né? Letra D, ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantida pelo exército e pela polícia. Sim, gente. Essa questão aqui, muita gente marcou ela. Mas esse ditatorial aqui, gente, tá errado, tá? Tá errado porque, embora nós temos aqui um período onde existe eleição bico de pena, onde o eleitor, as pessoas, os mesários, mudava a quantidade de votos numa canetada, daí o nome eleição bico de pena. A gente tem eleições fraudulentas das pessoas, aumentava a idade. Pessoas mortas votavam, mesmo com tudo isso. Não era uma ditadura, porque nós tínhamos uma Constituição, mesmo sendo, digamos, não sendo vigorada como realmente tinha que ser. Mas nós não tínhamos uma ditadura, né? No, digamos, no sentido do termo, né? E a letra E diz o seguinte: uma estrutura social agrária marcada pela concentração de terra e o poder político local e regional. Letra certa. Letra E. Então a resposta certa é letra E. Por quê, gente? Porque é como eu falei para vocês. Quem tinha mais riqueza aqui, quem tem terra. Então essa estrutura era agrária. Muita concentração de terra, então não era todo mundo que tinha terra. E poder político local, no caso o coronel, e regional, no caso o governo do estado. Tá? Daí nós vamos ter aqui a letra E como resposta correta. Beleza, gente?
Vamos lá aqui. Gente, vamos para a letra, ou melhor, para a questão 10. A questão 10 caiu no Enem de 2018, mais uma questãozinha interessante, né? Da revolta da Chibata, mais uma vez foi tema de Enem, né? Os seus líderes terminaram presos e assassinados. A marujada rebelde foi inteiramente expulsada esquadra. No sentido histórico, no sentido histórico, Vitor, porém, eles foram vitoriosos. A chibata e outros castigos físicos infamantes nunca mais foram oficialmente utilizados. A partir de então, os marinheiros, agora respeitados, teriam suas condições de vida melhoradas significativamente. Desculpa. Sem dúvidas, fizeram avançar a história. Aí vem o questionamento, né, gente? Então aqui está falando um pouco da revolta da Chibata. A eclosão desse conflito foi resultado da tensão acumulada da Marinha do Brasil. Pelo quê? Então aqui está dizendo o seguinte: a eclosão da revolta da Chibata, ela foi resultado da tensão dentro da Marinha. Pelo quê? Então vamos letrar. Engajamento de civil analfabeto por emergência de guerras externas. Não, gente, nada a ver, né? Emergência de guerras externas. Nada a ver de externo, né? E nem de. A gente não pode dizer civis analfabetos porque existiam algumas pessoas dentro da Marinha que não eram analfabetas. Embora a maioria fosse, né? Letra B. Insatisfação de militares positivistas após a consolidação da política dos governadores. Também não é. Letra C. Rebaixamento de comandantes veteranos após a repressão de insurreições milenaristas. Não, também não é. Rebaixamento de comandantes veteranos, não existia isso, né? D. Sublevação de classes populares dos campos após a instituição do alistamento obrigatório. Também não é. Letra E. Manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Resposta correta está aqui na letra E. Tá? Manutenção da mentalidade escravocrata da oficialidade após a queda do regime imperial. Gente, aqui é a resposta correta, tá? Por quê? Como eu falei para vocês, em 1888 nós temos o fim da escravidão no Brasil, juridicamente pela princesa Isabel, né? Vai ser obrigada a assinar a Lei Áurea. E aí o que que vai acontecer, gente? A Lei Áurea, ela não vai dar nenhuma segurança jurídica para o negro liberto, né? Mas a partir de hoje o negro está livre, mas não vai dizer que ele vai ter acesso à terra, a uma moradia digna, a uma educação, a uma saúde, enfim. Então, por tudo isso, gente, e por todo o passado de escravidão, lá desde o período colonial, com a chegada do negro, nós vamos ter no Brasil a ideia de que o negro é inferior ao branco, né? Então, esse é um passado histórico que deixou raízes profundas na nossa sociedade, raízes essas ainda expostas no século XXI, que é o preconceito racial, né? Então, levando aqui para a questão da Marinha, a tensão acumulada dentro da Marinha era justamente por esse fato, né? Dos oficiais brancos acharem que o negro não deveria ter é, uma vida digna, né? Ou seja, uma vida onde ele pudesse ter uma comida digna,
um salário digno, mudar de posição dentro da Marinha, mesmo sendo negro. Então, esse olhar de preconceito com o negro dentro da Marinha nesse período era justamente pela essa manutenção escravocrata que existia nesse período, né? Então, a resposta certa é a letra E. Questão 11. Vamos mais rápido. O coronelismo era fruto da alteração na relação de forças entre o proprietário rural e o governo. Significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é então um sistema político nacional com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. No contexto da Primeira República do Brasil, as relações políticas descritas baseiam-se em quê? Gente, tá aqui, né, gente? Aqui tá falando o quê? Que o governo dá as barganhas, que é o que eu tomo lá da cá, né? Eu te dou isso, tu vai me dar algo em troca. Aquele cargo de delegado, aquele cargo de professor, aquele cargo de médico, pode nomear quem você quer. O coronel nomeava, a mando do governo. Na época da eleição, o governo pedia os votos daquelas pessoas, agregar aquelas pessoas que o coronel tinha um domínio, de certa maneira, né? E isso, gente, é o que nós chamamos de práticas clientelistas, né? Então aqui nós temos aqui a letra E como resposta, né? Disseminação de práticas clientelistas. Gente, cuidado que o Enem gosta de fazer isso muito, né? Clientelismo é a mesma coisa de troca de favores, tá? Então, o que é clientelismo? Eu te dou algo, tu me dá algo em troca. E esse algo em troca era o voto, né? Então, nesse período, nós vamos ter aqui essa disseminação, essa propagação dessas práticas. Questão 12, se eu não me engano é a última, né? A definição de eleitor foi tema de artigos da Constituição Brasileira de 1891 e 1934. Diz a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. Artigo 70. São eleitores cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. A Constituição da República do Brasil 34, por sua vez, diz, no artigo 180, são eleitores os brasileiros de um ou de outro sexo maior de 18 anos que se alistou na forma da lei. A questão, vamos lá, é o que diz. Ao se comparar, aí gente, vamos ter um cuidado. Nós temos um artigo da Constituição de 81 que fala do voto e a de 34 também que fala do voto, né? Aí vem, ao se comparar os artigos, que artigos são esses, gente? O artigo 70 da Constituição de 1891 e o artigo 180 da Constituição de 1934, ao se comparar esses dois artigos, no que diz respeito ao gênero, gente, ao gênero dos eleitores, depreende-se que. Então a questão aqui, gente, ao se comparar os dois artigos, no que diz respeito ao gênero, ou seja, sexo masculino ou feminino. Muita gente não presta atenção nesse detalhe, né?
Então a questão está pedindo sobre o gênero da Constituição, tá? Então, gente, vamos lá. Letra A. O que que diz a letra A? Sobre o gênero e a questão do voto, né? A Constituição de 34 avançou ao reduzir a idade mínima para votar. Ao reduzir a idade mínima para votar. Você pode dizer, professor, tá certo? Tá não. A questão pede sobre o gênero. A letra A fala gênero? Não, então tá errado, né, gente? A Constituição 34 avançou e reduziu a idade mínima para votar. De quem? Do homem ou da mulher? Não diz. Então aqui a gente já eliminou, né? Questão B. A Constituição de 1891, ao se referir a cidadãos, refere-se também às mulheres. Falso, né, gente? Porque a Constituição de 1891 dizia que só quem podia votar era um homem maior de 21 anos alfabetizados. Excluía padre, mulheres, soldados, enfim, né? Então, mulher aqui não vota ainda. C. Os textos de ambas as constituições ou de ambas as cartas permitiam que qualquer cidadão fosse eleitor. Não, negativo. A Constituição de 34 permitia que mulher votasse, só que a Constituição de 1891 diz que mulher não pode votar, né? Então aqui está errado, gente. Aqui está dizendo o quê? Os textos de ambas as Constituições permitiam que qualquer cidadão fosse eleitor. E é falso, né, gente? Porque a mulher, na Constituição de 1891, a mulher não vota ainda. Então tá errado. Letra D. O texto da Carta de 1891 já permitia o voto feminino. Falso, porque mulher não vota aqui, né? Vamos para a letra E. Vamos para a letra E. Deixa eu apagar aqui. A letra E. A Constituição de 1891 considerava eleitores apenas indivíduos do sexo masculino. É verdade? Essa tá verdadeira, porque está falando do gênero, né? Do homem, né? No caso, o homem permitia apenas o homem do sexo masculino, né? Então aqui a resposta certa, a letra E, tá? Gente, voltando aqui na letra C também, não era qualquer pessoa que votava, tá? Mesmo homem. Como eu falei, você tinha que ser maior de 21 anos, mesmo sendo homem, maior de 21 anos, e fosse alfabetizado. E como eu falei para vocês, existia um dispositivo de exclusão muito forte nessa Constituição, porque menos de 10% da população tinha direito de voto, porque menos de 10% era alfabetizado, né? E a Constituição dizia que só podia votar quem realmente fosse alfabetizado. Bom, gente, a última questão aqui para fechar por hoje, o Enem de 2018, diz o seguinte: Rodrigo havia sido indicado pela oposição para fiscal de uma das mesas eleitorais. Pôs o revólver na cintura, uma caixa de bala no bolso e encaminhou-se para seu posto. A chamada dos eleitores começou às 7 da manhã, plantados junto da porta. Os capangas da Trindade ofereciam cédulas com o nome dos candidatos oficiais a todos os eleitores que entravam. Este, em sua quase totalidade, tomavam docilmente dos papeluchos e depositavam na urna, né? Que no caso era a urna. Depois de assinar a autêntica. Os que se recusavam a isso tinham seus nomes
assintosamente anotados. Bem interessante. Eurico Veríssimo, temática em obra ficcional, o seguinte aspecto característico da vida política durante a República Velha. Então aqui, gente, outra questãozinha interessante aqui. Porque o que está dizendo aqui? Está dizendo que é, as pessoas iam armadas, os capangas iam armados, para ver realmente se o eleitor estava votando em um determinado candidato, e aqueles que, porventura, desobedecesse a ordem do coronel, era os jagunços anotavam o nome dele. Então, toda essa prática, gente, aí nós temos aí o que? Letra A, identificação forçada de homens analfabetos. Não, porque analfabeto aqui nem votar não vota, né? B. Monitoramento legal dos pleitos legislativos. Monitoramento legal, aqui o texto também não quer dizer isso, né? E não existia esse monitoramento legal. Tudo aqui era ilegal, embora fosse uma prática recorrente. Letra C. Repressão explícita ao exercício do direito. Letra certa. Letra C de casa. Por que a letra C, gente? Porque aqui é uma repressão, né? Explícita. Ou seja, imagina você ir para uma sessão votar em uma eleição e você ser pressionado a votar em um determinado candidato. Então aqui o voto ele é livre, né? Ou seja, e aqui existe uma pressão muito explícita, né, dos coronéis no voto do eleitor. Propagação direcionada à população do campo também não é. Cerceamento policial dos operários. Não, aqui não está falando de operários, está falando de eleitores que eram pressionados, né, a votar nos candidatos do coronel. Então a letra certa é a letra C. Bom, gente, eu espero ter contribuído aí com essas questões. Questões muito cobradas em Enem, tá? Eu sempre digo que a República Oligárquica é um conteúdo que vocês, estudantes do Enem, devem prestar muita atenção, que são muito cobrados. Principalmente as características gerais e essas revoltas que foram abordadas nessas questões que eu acabei aqui de comentar para vocês. Boa noite, ou boa tarde, bom dia, a hora que vocês verem esse vídeo. Tchau.